O som dos motores era uma melodia distante, mas que crescia a cada passo que dávamos em direção ao hangar. Álvaro, com um sorriso que parecia conhecer todos os meus sonhos, caminhava ao meu lado. O aeroclube era maior do que eu imaginava, um mundo à parte, onde o céu não era o limite, mas o começo de tudo. Cada avião estacionado no pátio parecia uma promessa, uma porta para um universo que eu só conhecia em livros e filmes. Meu coração batia descompassado, uma mistura de ansiedade e pura euforia. Estava prestes a realizar meu maior sonho, quando Álvaro apontou para um avião de pequeno porte, um monomotor branco com listras azuis. Minhas pernas quase fraquejaram. "É neste que vamos", ele disse, e sua voz soou como a autorização para a maior aventura da minha vida. A porta se abriu com um clique metálico e um cheiro forte e característico invadiu minhas narinas. Uma mistura de combustível, óleo e algo mais. Algo que eu definiria como o cheiro da liberdade. Meus olhos expressivos, como minha mãe costumava dizer, tentavam absorver cada detalhe. O interior era compacto, muito mais do que eu imaginava. Os assentos de couro, um pouco gastos pelo tempo, pareciam contar histórias de inúmeros voos e destinos. Sentei-me no assento do copiloto. Minhas mãos suavam frio. À minha frente, o painel de instrumentos era um enigma fascinante. Relógios, mostradores, alavancas e luzes que piscavam em um ritmo próprio. Parecia tão complexo, tão intimidador, mas ao mesmo tempo, incrivelmente atraente. Álvaro sentou-se ao meu lado, explicando com calma a função de alguns dos principais instrumentos: o altímetro, o velocímetro, o horizonte artificial. Sua voz era um contraponto sereno à tempestade de emoções que se formava dentro de mim. Eu mal conseguia responder, apenas balançava a cabeça, hipnotizado. Cada botão, cada interruptor, era uma peça de um quebra-cabeça que eu ansiava por decifrar. Álvaro colocou seus fones de ouvido e me entregou um par. Ao colocá-los, o mundo exterior silenciou, substituído pelo chiado da comunicação de rádio e pela voz calma de Álvaro falando com a torre de controle. "Torre, Papa Uniforme Tango, pronto para táxi, pista 20. Aquela linguagem codificada, aquele profissionalismo, me transportou para outro plano. Eu não era mais apenas um visitante. Eu era parte da tripulação. Senti o avião começar a se mover lentamente, taxiando pela pista. Cada pequeno solavanco no asfalto era uma vibração que percorria meu corpo, um prenúncio do que estava por vir. Olhei pela janela e vi o hangar ficando para trás, o mundo em terra firme se distanciando. Alinhamos na cabeceira da pista. O motor, que antes roncava suavemente, agora rugia com uma potência que fazia toda a estrutura tremer. Álvaro olhou para mim, seu olhar transmitindo confiança. "Pronto, garoto." Eu só consegui sorrir, um sorriso tímido que mal conseguia conter a explosão de alegria que sentia. Ele empurrou o manete de potência para frente, e a aceleração me pressionou contra o assento. A pista corria sob nós em uma velocidade vertiginosa. O barulho era ensurdecedor, mas para mim era a mais bela sinfonia. Então, veio a sensação. Aquele momento mágico em que os solavancos cessaram e a trepidação deu lugar a uma suavidade incrível. Estávamos no ar. O frio na barriga foi instantâneo e delicioso. Olhei para baixo e vi o aeroclube diminuindo, os carros se tornando miniaturas, as pessoas, meros pontos. A sensação de deixar o chão, de desafiar a gravidade, era indescritível. Uma leveza tomou conta de mim. O mundo visto de cima era diferente, mais organizado, mais pacífico. As casas formavam um mosaico. Os campos verdes se estendiam como um tapete, e os rios serpenteavam como veias prateadas na paisagem. Álvaro manobrava a aeronave com uma facilidade que parecia dançar com o vento. Ele me mostrou como os controles respondiam, como pequenas movimentações no manche inclinavam as asas e nos faziam virar, desenhando curvas suaves no azul infinito. O tempo lá em cima parecia ter sua própria dimensão. Os minutos voaram, literalmente. Cada nuvem que passávamos era uma escultura efêmera,
Cada raio de sol que atravessava o cockpit era uma bênção. Álvaro me deixou segurar o manche por um instante. Minhas mãos tremiam ao tocar o controle que comandava aquela máquina maravilhosa. Senti a resposta do avião ao meu toque, uma conexão viva, quase orgânica. Naquele momento, eu não estava apenas em um avião. Eu era parte dele. Eu era um menino que sempre sonhou com as alturas. E agora, as alturas eram o meu lugar. A emoção era tão intensa que meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não as deixei cair. Eu não queria perder um segundo daquela vista, daquela sensação. Quando Álvaro iniciou o procedimento de pouso, um sentimento agridoce me invadiu. Eu não queria que acabasse. A aproximação da pista, a redução da velocidade, o chão se aproximando rapidamente. Tudo fazia parte de um ritual preciso e calculado. O toque suave das rodas no asfalto foi quase imperceptível, seguido pelo som familiar do atrito e a desaceleração. Taxiamos de volta ao hangar, e o silêncio que se seguiu ao desligar o motor foi profundo, quase sagrado. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, tentando gravar cada detalhe daquela experiência na minha memória. O cheiro, os sons, a visão, a sensação de flutuar. Descemos do avião. Minhas pernas ainda pareciam estar flutuando, meu corpo leve, minha mente em êxtase. Olhei para o avião, agora parado e silencioso, com uma gratidão imensa. Olhei para Álvaro, que me observava com um sorriso conhecedor. Ele não precisou perguntar o que eu senti. Estava estampado no meu rosto, no brilho dos meus olhos. Naquele momento, ao pisar de volta em terra firme, com o coração ainda voando a milhares de pés de altura, eu tive a certeza mais absoluta da minha vida. Eu não sabia como, nem quando, mas eu faria qualquer sacrifício, enfrentaria qualquer desafio para viver aquilo de novo. Voar não era mais um sonho distante. Tinha se tornado uma necessidade, o propósito da minha vida. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!